Olá, live da pós-graduação em Química do Departamento de Química da UFJF. Vamos para a nossa terceira live. Boa tarde a todos. Feliz quem está chegando. Oi, Stephanie. Vamos aguardar. Hoje a nossa live é com o Davi. Estou aguardando ele chegar. A hora que você chegar, Davi, vou pedir para entrar. Chegou um Davi aqui, não sei se é ele, não conheço o Instagram dele. Tô aguardando. Oi, Renato. O pessoal tá chegando, que bom. A gente já vai começar. Vou esperar a solicitação do Davi pra gente começar, tá bom? Tá, aqui é você? Então eu vou te mandar a solicitação. Peraí. Davi, mandei a solicitação pra você, pra gente começar. Aê! Tudo bom, Bárbara? Tudo jóia, Davi. Está aqui a câmera. Pronto. Boa tarde. Boa tarde a todo Boa mundo. tarde. Antes de começar aqui, conversar o nosso bate-papo, né, com o Davi, eu queria falar um pouquinho da essência, né, da ideia aqui do projeto das lives da pós-graduação. Enquanto isso, o pessoal vai chegando para a gente começar o nosso bate-papo. O que é a ideia dessas lives? A pós-graduação esse ano está fazendo 20 anos. E que começou, né? Ela começou em 2001, ressaltando aqui, eu fui da primeira turma, tá? Eu fiz parte da primeira turma que defendeu o mestrado, eu, professora Mara. Isso é bem legal, né? Tá aqui comemorando nesse projeto. E aí o Renato, né, teve essa ideia de começar a divulgar a ciência que é produzida dentro do Departamento de Química, na pós-graduação, e trazer essa ciência para o público. Não ficar algo só interno, né, lá, e trazer aqui para a gente mostrar para a sociedade e trazer um bate-papo bem legal. Então, essa aqui é a nossa terceira live. Daqui a pouco, outros alunos estarão chegando aqui, compartilhando suas experiências, o conhecimento, a ciência produzida. Tá certo? E aí, hoje, como é que a live funciona, né? A gente vai... É um bate-papo, então não vai ser uma live assim... com aquele papo técnico, científico, de químico para químico, não. A live vai ser bem para todo mundo poder entender o trabalho do Davi. Oi, boa tarde. Vai entender o trabalho do Davi e de todos os alunos, né, e professores da pós-graduação que quiserem participar aqui com a gente. Aí é um bate-papo de 20, 30 minutos, a gente abre para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta para o Davi, fica à vontade, tá bom? O Davi, inclusive, está defendendo, né, Davi? Amanhã, se eu não me engano, coração na mão, né? Então, vamos lá. Aí, antes de começar, eu vou falar um pouquinho do título, né, da dissertação do Davi, o Davi defendendo mestrado. Queria pedir para vocês, quem puder colaborar, aperta o aviãozinho, manda para os colegas que às vezes esqueceram que a gente tem live. Vamos ajudar o projeto, divulgar para os nossos próprios alunos, colegas, professores, envia para o pessoal participar e tomar conhecimento do projeto. O Renato está te perguntando aí, ó, tá nervoso, Davi? A live é uma pré, né? Aqui na live a gente vai saber como que tá amanhã. Aí bom que você tá aí, você vai falar depois como que é para poder acalmar o coração para amanhã, a live. Vai ser bom, acho que vai ser tranquilo. Davi me parece uma pessoa tranquila, comunicativa, acho que vai correr tudo bem. Então vamos lá. Antes de apresentar o Davi, vou passar a palavra para vocês. Eu queria me apresentar para quem está aqui e não me conhece. Eu sou a professora Bárbara, do Departamento de Química. Estou ajudando o Renato nesse projeto, partiu dele, junto com a professora Celi. Então, a pós-graduação criou aqui o Instagram, né? E a gente vai divulgar informações aqui no Instagram. As coisas ainda estão tomando forma. E vai ter sempre live dos nossos alunos. E hoje, como o Davi, que eu já vou passar a palavra para você se apresentar, Davi. O Davi vai falar a dissertação dele, vou colocar aqui o título da dissertação de verdade, e aí depois a gente destrincha isso.
Vamos lá. A dissertação do Davi é intitulada Desenvolvimento de métodos eletroanalíticos para determinação de levofloxacina em formulação farmacêutica e urina, utilizando eletrodo de carbono vítreo modificado com óxido de grafeno reduzido e nanotubos de carbono. E ele foi orientado pela professora doutora Maria Auxiliadora Costa Matos, a Dora. Então, assim, né? Com esse título longo, vamos começar a bater um papo aqui, né? Para destrinchar. Mas antes, Davi, queria agradecer, né, por você ter aceitado aqui o convite e te passar a palavra para você apresentar um pouquinho, falar da sua trajetória, né? Como é que você chegou aqui para a gente começar a conversar sobre sua dissertação. Então tá bom. Boa tarde a todos. Então, eu me chamo Davi, eu sou natural de Mendes, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, né? E aí, hoje de manhã, pensando, né, nessa apresentação, eu falei, cara, eu sempre quis ser cientista, mesmo sem saber o que um cientista fazia. Porque eu sempre tive muita curiosidade com transformações, com o curso da água, com ver, com mexer com planta. Então eu acho que eu sempre quis ser cientista, né? E aí eu só fui entender o que um cientista fazia, assim, ter um leve esboço no ensino fundamental, no ensino médio, né? E aí quando eu entrei no ensino médio, devido à facilidade com química, a minha cabeça ficou ali, ou eu vou fazer química ou eu vou fazer farmácia. E aí fui fazendo o vestibular seriado, né, do PISM, da UFJF, e aí falei, no terceiro ano eu vou me decidir, e aí fui fazendo, fiz o primeiro, fiz o segundo, aí no terceiro eu precisava decidir o que eu ia fazer, e aí decidi por fazer química quando eu entro na graduação, né, e eu percebo que de fato era química que eu queria fazer, e aí, né, eu escolhi Juiz de Fora pela proximidade de casa, também por ter familiares, primos que já tinham formado lá. Então, eu sempre ouvia da universidade, sempre visitei o campus, achava lindo, sempre brinquei aí. E aí, eu sempre fiquei maravilhado com aí, queria estudar na UFJF. Bom, e aí, durante o meu percurso, né, já dentro da universidade, eu cheguei até esse laboratório para poder desenvolver esse projeto ali no quarto período, quando a minha orientadora, a Maria Auxiliadora, a Dora, ela estava lecionando uma disciplina, ela me convidou a ser monitor dela. Eu fui monitor dessa disciplina, depois ela me convidou a integrar um projeto em parceria com a Embrapa, já na química analítica, já trabalhando com quantificação, com amostras alimentares, com amostras ambientais, e aí fui seguindo dentro desse laboratório, e aí percebi que realmente também que, assim, que eu queria seguir a carreira científica, né? E aí isso se mostrou muito claro no final da graduação, quando abriu a oportunidade, de se sentou para conversar sobre uma possível continuação, e eu falei que realmente era aquilo que eu queria fazer, e aqui a gente está tendo essa conversa para falar de ciência. Acho que é um resumão bom. É muito bom ouvir assim, esse trajeto e ver que a gente vai chegando, né? A gente não sabe direito como as coisas estão acontecendo e a gente vai chegando. Muito legal. É isso. Então, vamos começar com o nosso bate-papo. Eu queria começar destrinchando, né, o título. Eu vou falar o que eu entendi e aí eu queria que você discorresse sobre isso para explicar para todo mundo o seu trabalho, né? Então, assim, o que eu entendi? A sua dissertação, ela é uma dissertação em química analítica, então ela é um desenvolvimento de metodologia para determinar a presença, né, para fazer a detecção de uma substância. Essa substância, no caso, é a levofloxacina, se ela está presente ou não em formulações farmacêuticas, ou no caso, medicamentos e urina. Seria isso? Melhor aí pra gente? Seria basicamente isso, né? A gente, durante o programa de mestrado, que tem duração de 2 anos, justamente eu busquei desenvolver métodos, como você falou, eletroanalíticos ali no texto, para a determinação de levofloxacina, tanto em amostras
de fármaco, de formulações farmacêuticas e também em urina sintética, né? Então, basicamente foi isso, né? Durante o projeto inteiro, foi responder uma série de perguntas, né? Um caminho assim relativamente longo para chegar ao final ter esse método pronto. Entendi. Basicamente é isso. E aí fica a curiosidade, né? Você desenvolveu uma metodologia para a gente detectar a levofloxacina. O que é a levofloxacina? Em que tipo de medicamento a gente encontra? Para que ela serve? Assim, você pode falar um pouco para a gente? Bom, a levofloxacina ela é um antibiótico, né? Antibiótico é utilizado para tratar infecções bacterianas e ele basicamente ele é encontrado em formulações farmacêuticas. E aí, né, essas formulações farmacêuticas, elas podem ser utilizadas no tratamento de infecções bacterianas em gerais, se como um destaque justamente infecções do trato urinário, né, nos humanos, e ela também pode ser utilizada em animais em regimes de pastejo, ou seja, em gado, né? E aí no gado ela pode ser utilizada tanto para tratar a doença de fato, ou ela pode ser utilizada também de forma a prevenir essa doença, né? Então ela vai sendo utilizada ao longo do tempo, não quando o gado só está com a infecção, mas ela vai sendo utilizada aí ao longo do tempo. Entendi. E aí, por que a gente tem, né, no seu caso? Então, você faz a determinação de um antibiótico, tanto na urina quanto no medicamento. Você faz Isso. essa determinação por que no medicamento, no caso, e por que na urina? Né? Por que foi nas duas a escolha? Então, na formulação farmacêutica, a gente está falando de um medicamento que é produzido em larga escala pela indústria farmacêutica, né? Então, como qualquer medicamento, como qualquer coisa que é produzida em larga escala, ela tem uma legislação própria, né? E como a gente também está falando de um medicamento que tem um princípio ativo que vai atuar diretamente no seu organismo, ele precisa trabalhar em certas concentrações. Então, esse monitoramento que a gente está fazendo, esse desenvolvimento dessa metodologia para promover esse monitoramento é justamente para saber se ele está de acordo com o que a bula fala que tem. Então, é basicamente por isso, para se determinar no medicamento, na formulação farmacêutica. E na urina, né, a literatura, diversos artigos, reportagens mostram que antibióticos, de maneira geral, eles têm uma baixa absorção pelo nosso organismo. Ou seja, vamos dizer que a gente está trabalhando aqui com a levofloxacina de 500 miligramas. Aquela 500 miligramas, necessariamente o seu corpo ele não vai absorver todas aquelas 500 miligramas. E aquilo ali vai voltar para o meio ambiente de alguma forma. E a principal forma dela voltar é através da urina, da excreção, né? Então, ele pode ser utilizado como, já que ele vai voltar para o meio ambiente, ele volta como um poluente, né? Que é os conhecidos poluentes emergentes, que não é aqueles tão famosos que a gente está tão acostumado a ouvir. Né? Só que antibióticos são sim poluentes. E se você consegue detectar, né, que você consegue achar na urina e consegue quantificar quanto tem, é um importante parâmetro para você poder falar se aquele solo, por exemplo, do gado está sendo contaminado, se o esgoto para que aquela água está para onde para onde aquele medicamento vai ser descartado está contaminado, então é basicamente para esse controle ambiental aí de um poluente emergente. Entendi. Então, no caso, assim, para o medicamento, você desenvolve uma metodologia para controle de qualidade, né? Isso. E no caso, a determinação em urina, você vê, né, o quanto o gado, as pessoas e quanto disso vai para o ambiente, se pode causar algum dano ou não, então você tem um controle. E aí eu queria Isso. te perguntar, se eu falar alguma besteira, alguma coisa que eu não tiver entendido direito, fica à vontade para Tá me bem, tá bem. corrigir. E aí, interessante pelo seguinte, você está desenvolvendo uma metodologia nova. Isso quer dizer, então, que já existe, né? Já existe o controle de qualidade, claro, do medicamento, né? Para ele chegar no consumidor, já existe. E aí eu queria saber como é feito hoje e aí o porquê de fazer uma nova,
né? Como é que isso acontece, o que é, acho que, o coração da sua pesquisa, né? Com certeza. Então, é até engraçado falar, né? Porque durante toda a minha graduação eu trabalhei com a técnica que de fato que é a técnica oficial, que é a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência, né? Que é conhecido também como HPLC. Ela é uma técnica super robusta, de equipamentos muito grandes, né? Ela tá aí super bem descrita, todo mundo conhece o funcionamento. Ela super atende, né? Ela consegue quantificar de forma eficaz, sensível. E basicamente, então, a técnica oficial é o HPLC. Mas bom, né? Então, se a gente está desenvolvendo um método alternativo, ele tem que suprir, né, esse método oficial é, de alguma forma, né? Então, ele pode ser, a gente pode estar olhando ali para a eficiência do nosso método, que no caso é a sensibilidade, o quanto eu vou conseguir determinar ali nesse medicamento. A gente pode estar olhando em termos de gasto, né? Em termos do quanto é para poder fazer uma análise no HPLC. E quanto que é para fazer uma análise utilizando esse sensor eletroanalítico que eu desenvolvi, né? E aí você pode estar respondendo uma ou mais dessas perguntas, né? Então, quando você desenvolve um método alternativo, né? O Renato está perguntando por que eu não apliquei em amostra de urina real. Bom, Renato, depois eu te respondo. Deixa eu terminar aqui meu raciocínio para não me Vou perder. anotar aqui, Renato. Vou anotar, e no Anota. final fica a sua pergunta. Tá. E aí, quando você desenvolve uma metodologia alternativa, você busca responder esse tipo de pergunta, né? Por que que porque eu vou dar um exemplo aqui no meu. O HPLC, como eu falei, é super robusto, ele super funciona. Ele, em uma hora de análise, né? Como ele é uma técnica, como eu falei, de separação, ele tem que separar todos os constituintezinhos ali do medicamento, né? Então, ele é uma técnica de separação, como o próprio nome diz, né? A minha técnica, quando você tem um sensor, né? O sensor, ele tem uma maior seletividade. Então, quando você utiliza esse sensor, ele vai na sua amostra, né, ali na sua, e ele vai determinar aquilo que você está buscando, que é, no caso, a levofloxacina. Então, a utilização desse sensor diminui o tempo de análise. Por exemplo, no HPLC você consegue fazer cerca de 6 análises por hora, enquanto que, utilizando os sensores que eu desenvolvi, você pode fazer entre 30 a 100 análises, dependendo do método que você utilizar. Então, ele é comparável em termos de quanto ele consegue pegar, então ele se compara ao HPLC e ele oferece essa seletividade. E aí também, uma outra coisa, né, o HPLC, por ele ser essa técnica de separação, ele precisa de um volume muito alto de solventes orgânicos, né? Então, se esse solvente orgânico, depois que a análise é feita, ele precisa ser tratado, ele vai ser descartado em algum lugar, né? Então, quando o equipamento grande, é aquela coisa mesmo de fechar o olho e pensar que é um aparelho grande, com muitas conexões e aquilo, né? E o sensor é aquela coisa pequena que vai usar vai ser muito pontual. Então, ele vai usar uma quantidade menor de solvente, de amostra. Então, o valor agregado, no final das contas, do sensor é justamente promover o ganho de sensibilidade, né, e você conseguir analisar mais amostras por hora e baratear também essas análises. Então, são os três pilares aí. Entendi. Então, você, no caso, por tudo que você descreveu, você ganha em mobilidade, por exemplo, um HPLC que vai ficar lá dentro do laboratório, e o sensor que você desenvolveu, você poderia levar, carregar com você. Seria uma, por exemplo? Sim, seria. Você poderia ir lá na fazenda por exemplo, ver lá se aquela urina está contaminada. Se, por exemplo, aquele animal ele tem que continuar separado do gado, ou ele pode voltar. Você pode voltar, por exemplo, a colher aquele leite, porque se está saindo na urina, provavelmente também está saindo no leite. Então aquilo ali é para você saber se você vai descartar o seu produto ou vai integrar vai poder usar aquele produto daquele animal ali na fazenda, por exemplo. Né? Essa é a grande apelativa do sensor, pela portabilidade. E acredito que pela sua fala,
até a questão do gasto também, né? Você tem um barateamento nos custos, né, da análise. Com certeza. Se a gente pensar em termos de equipamento, o equipamento que faz a minha análise, frente a um equipamento que faz a separação analítica, o HPLC, deve ser aí, cerca de 30% do valor. E com esse 30% você compra um equipamento para eletroquímica top de linha, assim. Coisa que você não Entendi. conseguiria fazer no HPLC. Então, aí, assim, dentro disso que você falou, uma das etapas principais, no caso da sua pesquisa, seria o desenvolvimento desse sensor. E aí, para quem não sabe o que é um sensor, do que é constituído, como é que consegue, você pode falar mais para a gente? Bom, um sensor, ele é responsável por monitorar uma transformação física, seja mudança de cor, monitorar uma transformação química também, né? E aí, esse sensor, ele está integrado a um equipamento eletrônico, né? Pode ser um computador, pode ser um celular. E aí, realmente, quando você conecta o seu sensor ao aparelho eletrônico, ele é responsável por traduzir aquela transformação química ou física que acontece no seu sensor num sinal que vai gerar um valor para você, de concentração, por exemplo, né? Como a gente está falando de constituinte e de contaminante, tá voltando um valor de concentração para você. O maior exemplo aí é o medidor de insulina, né? Que a gente tem, que você coloca ali, ele é super seletivo e ele te retorna um valor, né? É um sensor eletroquímico. Entendi. E aí, no caso, o seu sensor, especificamente, o seu desenvolvimento de metodologia, como é que é? Você monta todo o sensor? O que você modifica no sensor? Você pode explicar para a gente? Porque, né, você Claro. desenvolve metodologia. Então, e pelo que eu Sim. vi, é baseado no sensor, você Esse explica para a gente. sensor, bom, claro, esse sensor, bom, tem inúmeras formas, igual eu falei, né? O sensor ele tem esse funcionamento de monitorar, né? Você pode fazer de diversas formas. No nosso caso aqui, no meu caso em específico, esse sensor ele é comprado comercial, né? Ele é uma plataforma onde vai acontecer a transformação química ali acontece sobre esse sensor comercial, né? E aí, se a gente voltar lá no meu tema, lá no meu título, né, tem o grafeno e o nanotubo de carbono, né? Esse grafeno e esse nanotubo de carbono são dois compostos, né, que quando você coloca, né, a gente utiliza ele para poder modificar esse eletrodo, esse sensor. O que é modificar? Você vai adicionar ele para você adicionar algumas características para ele poder quantificar melhor a levofloxacina, né? Então, o grafeno ou o nanotubo de carbono, ele é adicionado sobre esse sensor comercial, né? Que é comprado, a gente compra, leva para o laboratório. A gente estudou diversos parâmetros ali de como que a gente ia adicionar esse modificador. Para esse modificador, então, ele nos dá você poder quantificar de maneira mais eficaz a levofloxacina, tanto em formulações farmacêuticas como também na urina sintética. Então, é um sensor comercial, mais um modificador que vai aderir às características que a gente quer, né? Que é a seletividade dele ser específico e também a sensibilidade, né? Que é o quanto a gente quer medir, porque a gente não pega um comprimido e vai lá no comprimido inteiro, né? Então a gente coloca uma pequena parte daquele o sensor, uma pequena parte daquele comprimido e aquele sensor ele faz a análise ali e aquela representação aquela análise ela representa o todo a partir de uma pequena parte. Então, pensa só, se a gente está falando de um medicamento, quanto menos a gente pegar, menos resíduo a gente vai gerar. Então, quanto mais sensível for esse sensor, menos gastos a gente tem. Entendeu? Então, para isso que o sensor é desenvolvido.
Entendi. E aí, seria legal falar um pouco o que que é esse grafeno, o que que é o nanotubo de carbono, que são, pelo que eu entendi, são esses dois que modificam o seu eletrodo, né? Isso. O grafeno e o nanotubo de carbono, eles são alótropos, né? É uma palavra bonita para falar que são a mesma coisa, só que estruturalmente e num tamanho muito, muito, muito menor. Igual, por exemplo, a grafite da lapiseira é a mesma coisa que o diamante, só que organizado de maneira diferente, né? Então, o grafeno e o nanotubo de carbono, eles são o mesmo material e devido a esse tamanho muito pequeno e a forma com que ele está organizada, quando a gente coloca ele sobre esse sensor comercial que a gente compra, ele confere ao nosso sensor características adequadas para a quantificação dos antibióticos nessa amostra, né? Então, eles são materiais, por exemplo, aqui a gente trabalhou com grafeno no tubo, mas a grandiosidade da eletroquímica e da eletroanalítica é que você tem uma gama aí de substâncias que podem ser utilizadas. Eu escolhi trabalhar como essa. Mas, de novo, se a gente tiver dinheiro para comprar outros modificadores, a gente pode estudar uma gama de coisas diferentes e produzir uma gama de sensores diferentes aí. Vai depender aí da criatividade. Dos Do... objetivos, né? O que que quer determinar, e aí você Isso, vai tendo várias possibilidades, né? Dominando isso, a isso. técnica, muito legal. E aí, agora uma pergunta, assim, vamos dizer assim, mais pessoal. Qual foi o seu maior desafio, no caso do seu trabalho de mestrado? Qual foi o meu maior desafio? Bom, assim, né? Como a gente está falando, eu fiquei pensando que essa pergunta podia aparecer, né? Porque assim, é um projeto, né? De bancada, as coisas dão errado, não é nada muito bonito e maravilhoso sempre. Para a gente chegar numa resposta, a gente chega em vários becos sem saídas, né? E aí eu separo dois momentos para poder responder essa pergunta. O primeiro, né, já que eu estou falando de uma metodologia que vai ser comparada com uma metodologia usual, robusta, conhecida, já bem elaborada, que responde bem, né? Se você está querendo vender, por exemplo, o seu sensor para alguém, você tem que mostrar, responder umas 50 perguntas ali, por que que ele deveria trocar alguma coisa que ele sabe que funciona por alguma coisa que pode funcionar, né? Então, responder, né, esse questionário, mostrar, avaliar cada parâmetro, para mim é um grande desafio, porque assim, mostra que a gente está preocupado com esse rigor científico, né, com essa metodologia científica de você mostrar, né, que esse sensor, que essa metodologia que você desenvolveu, né, para poder quantificar a levofloxacina, ela é comparável àquela que de fato ela já tá ali no mercado há mais tempo. E uma em específico, né, que se a gente for parar para pensar, igual a gente falou de sensor, esse sensor ele pode ir para o campo e tudo mais, né? Só que esse sensor ele tem uma área, né? E é nessa área onde a transformação química acontece. E quando você modifica essa área, quando você adiciona aquele material ali, que é o grafeno 1 no tubo de carbono, você tem que garantir, né, que essa modificação ela aconteceu de forma eficaz, né? Porque imagina só, se a gente fizer uma modificação e aí leva esse sensor de qualquer jeito para o campo, ele vai dar uma resposta, você vai achar que aquela resposta ali ela é representativa, você fala pro fazendeiro que o leite dele pode, a urina dele não detectou, por exemplo, o medicamento, então que aquele animal pode ser reintegrado lá na produção. Então, eu acredito que essa etapa justamente da modificação, ela é uma etapa crucial para o funcionamento e para a precisão, né, desse sensor desenvolvido, né? Então, a etapa-chave é justamente a modificação do sensor, justamente adicionar esse material aí sobre esse eletrodo comercial, sobre esse sensor comercial. Entendi. É o fazer ciência, né? Você está propondo uma metodologia nova, então você
você tem que se resguardar, você tem que fazer todos os testes necessários e comprovar cientificamente que o seu método funciona, né? Compara os seus resultados, por exemplo, com resultados de um HPLC, e aí você, né, é um rigor científico. Isso é fazer ciência, né? Por isso é a apresentação de uma dissertação de mestrado. Muito legal. A gente tem três perguntas. Tem a do Renato, tem a do Lucas, que ele perguntou se o meu sensor ele poderia ser aplicado em amostra, e agora a gente tem a da Celi. Como a pandemia afetou o seu trabalho. Ó. É. Pandemia. Deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Pandemia afetou seu trabalho. E aí, para a gente encerrar, Davi, e aí fica à vontade depois se você quiser colocar mais alguma coisa, eu queria ver por você qual é o impacto da sua pesquisa na sociedade, né? Você apresenta para a gente uma nova metodologia. Então, tá aqui, científico, desenvolvi, é um novo sensor, ele, né, dá as mesmas respostas do HPLC e cientificamente aqui, comparando com o HPLC, formação, no seu caso, né, a gente está formando. Aqui no nosso meio acadêmico, o impacto da sua pesquisa é muito claro para a gente que é do meio detectar. Mas e para a sociedade? Como é que chega isso para a sociedade? Bom, se a gente pensar, né, dessa metodologia que eu falei, que ela é sensível e o número de análises que a gente pode fazer por unidade por hora, né? Então, se esse equipamento ele fosse, por exemplo, implementado numa indústria para, ao invés de você detectar os lotes, né, de medicamento, você pudesse utilizar a metodologia que eu desenvolvi, o sensor que eu desenvolvi, provavelmente provavelmente não, você baratearia o custo dessa análise, seja por mão de obra, seja por equipamento, seja pelo gasto com solvente, e além também de você conseguir analisar um maior número de amostras dentro de um dia de trabalho, por exemplo. Então, né, se a gente está falando de gasto de uma indústria farmacêutica, se você muda uma metodologia ali, você está impactando diretamente no valor agregado do produto, né? Então você provavelmente teria um medicamento aí mais barato para a sociedade, né? E também eu acredito que em termos de contaminantes ambientais, da gente de estar preocupado, né, de metodologias ecologicamente amigáveis, né, a determinação, justamente essa quantificação desse material, seja em urina, seja no solo, seja na água, é justamente um parâmetro para a maneira com que esses fazendeiros, esses criadores de gado, eles estão manejando o antibiótico, né? Então, a gente tem que estar muito atento porque isso é um parâmetro de saúde, porque, querendo ou não, se a gente está consumindo um material, um produto contaminado, ele provavelmente ele vai fazer mal pra gente. Então, eu acredito que a resposta vai nesses dois lados aí. Tanto pro apelo ecológico, como pro apelo industrial. Você, no caso, o seu sensor, por exemplo, né? Pensei que agora ele sendo portátil, se não for nada muito complicado de usar, um fazendeiro talvez pudesse adquirir, testar o próprio leite, ao invés de depender de levar uma amostra até um laboratório, né? Claro que tudo depende muito de como fazer. Talvez o fazendeiro não, mas, por exemplo, se você pegar um técnico em química, não precisa de nenhum doutorando ou mestrando, ele vai operar, né, aquele sensor de forma muito, muito segura, né? Porque toda a metodologia foi desenvolvida, ele vai seguir ali um roteiro. Então, eu acredito que, assim, você não precisa levar, você pode ter, por exemplo, um técnico em química ali na associação dos fazendeiros, enfim, é uma opção. E aí ele poder gerenciar essas análises aí para poder saber, por exemplo, se as amostras estão contaminadas ou não com esse medicamento. Entendi. Além, claro, da indústria. Entendi, muito legal, muito bom saber que, né, que não é aquela pesquisa que ela tem fim em si mesma, ela tem um retorno. Não, ela tem um retorno. Que as pesquisas não, claro.
antes. Não, Mas é jamais. legal, né? Sim, sim, fica palpável. Isso, fica muito palpável. E aí tem perspectivas futuras de trabalho? Tem perspectivas futuras de trabalho. Eu muito feliz porque assim é uma coisa que assim eu tô muito vibrando muito nisso porque é uma coisa assim que eu realmente me descobri fazendo, né? Essa trabalhar com eletroanalítica, trabalhar com desenvolvimento de sensor. E aí como eu, né, o sensor que eu desenvolvi, você tem um modificador e você compra o eletrodo comercial e faz essa modificação ali sobre ele, né? A perspectiva de um possível doutorado é justamente você desenvolver, né, a base, ao invés de você comprar esse sensor, esse sensor e modificar esse eletrodo, eu vou desenvolver ele sobre papel. A minha plataforma, o meu sensor, eu vou continuar utilizando os modificadores, mas a plataforma aonde eu vou monitorar a reação química, ela vai ser papel de escritório, por exemplo. Então você vai baratear ainda mais, vai tornar ainda mais portátil, né? E aí eu vou estudar qual papel vai ser melhor, qual método de obtenção vai ser melhor. Eu vou responder novamente um novo questionário aí para poder validar ele frente aos métodos que eu já tenho, inclusive comparar com a minha própria pesquisa que eu realizei durante o mestrado. Poxa, muito legal. Isso é a formação, né? É o ser cientista, a gente vai só desenvolvendo. Davi, olha, assim, da minha parte, estou muito feliz, adorei o nosso bate-papo, muito É, legal o seu trabalho, parabéns. obrigado, Abre Bárbara. perguntas agora, quem quiser enviar. E enquanto o pessoal, né, envia ou não, vamos responder aqui Vamos lá. O o Renato Lucas. O foi. Lucas, acho que foi o primeiro, né? Qual foi a É, pergunta do Lucas que Foi, a gente... foi o Renato falou da urina, da urina real. Por que a gente não Isso, aplicou a urina real? Bom, isso. para você trabalhar com material biológico, né? Isso aí é até bom falar para a sociedade, não é simplesmente fazer um xixi no copinho e ir lá fazer análise. Tem um órgão específico que ele legisla sobre isso, né? E você tem que pedir autorização para esse órgão para você poder trabalhar com a amostra biológica, seja urina, saliva, sangue, né? E querendo ou não, às vezes essa documentação ela demora, né? E por alguns percalços a gente preferiu não tentar. E aí, né? Como você não consegue, a urina sintética ela simula o material, porque foi aplicada em urina sintética, né? A urina sintética ela simula a urina real, ela é preparada em laboratório e dessa forma a gente consegue ou seja, de maneira sintética, reproduzir a urina real, né? Claro que tem umas pequenas variações, mas é para mostrar que, que o método que a gente desenvolveu, ele é aplicável na vida real, né? Como a gente está falando de ciência, né? Olha, se a gente continuar seguindo por aqui, tem potencial para ser aplicado sim. Vamos continuar estudando. O famoso potencial nos títulos das dissertações e teses. Potencial Pô, para isso. isso, As pessoas exatamente. às Olha vezes só, não ele, têm. ele abre um campo aí para a gente poder pesquisar, para poder também em urina. E aí, já nessa resposta, a gente já pode até falar do Lucas, né? Inclusive, Lucas, um grande amigo de laboratório aí, que me ajudou muito durante essa pesquisa. Um grande abraço para ele. Ele perguntou sobre a amostra de leite, né? E aí sim, esse sensor ele é sim ele pode ser utilizado sim em amostras de leite, inclusive é um ramo de trabalho, né, o desenvolvimento desses sensores para outros antibióticos na determinação de leites, né, e aí frente a outros técnicas, por exemplo, o HPLC, né, você elimina um tratamento de amostra muito grande que geralmente você tem, né, porque assim, no imaginário da nossa cabeça, antes de chegar na graduação, a gente acha que é pegar ali, enfiar no aparelho e ele vai, não. E ele vai te dar a resposta, mas não, você tem um tratamento, você tem que deixar ele em solução, se ele não tiver, uma série de coisas, né? E esse sensor desenvolvido, né, ele permite diluição, ou seja, você vai pegar o leite, vai colocar ele numa soluçãozinha ali e vai colocar o seu sensor e o seu sensor vai responder. Então ele tem sim potencialidade para também ser aplicado em amostras de leite. Poxa, muito legal. Isso é ótimo, né? A coisa ter uma Aham, coisa
Mas é inclusive foi, potencial para ter mais divulgação. inclusive foi um trabalho que a gente realizou, publicado em revista científica, na análise por exemplo, de ácido ascórbico, utilizando essa mesma premissa do sensor em bebidas lácteas, né? Bebidas derivadas de, por exemplo, bebidas lácteas mesmo, aquele com lactobacilos vivos, para não falar a marca. Tá certo. E sobre a pergunta da Celi, né? Como que a pandemia afetou seu ela trabalho? afetou o meu trabalho, né? Nossa, foi muito difícil. Depois tem a pergunta da Stephanie. E aí, sobre a pergunta da Celi, né? Foi um momento muito difícil, eu acredito, para todos nós, né? Eu acredito que foi assim, a pesquisa, eu tinha acabado de chegar na metade do programa, né, do mestrado, no 1 ano, foi quando a pandemia parou, eu tinha uma série de experimentos ainda para realizar, né, e aí eu voltei para minha cidade, porque não tinha sentido ficar em Juiz de Fora, fiquei parado, né? E aí eu consegui, ela afetou meu trabalho que parou. Mas assim, o que eu consegui produzir nesse tempo, eu tiro aí num lado bom, mas a maneira com que eu geri esse tempo, a gente conseguiu publicar algumas coisas, alguns artigos aí que estavam parados, algumas coisas que tinham que ser escritas, né? Eu consegui adiantar a minha dissertação, né? Para quando eu conseguisse ter acesso ao laboratório novamente, eu fizesse experimentos muito específicos para poder terminar, porque eu não ia conseguir abrir para tudo que eu queria abrir, né? Então eu pensei, eu analisei, eu estudei, comecei a estudar a teoria, né? O que já tinha sido publicado, o que dava certo, o que não dava certo, justamente fazer ciência dentro de casa, né? E aí quando eu voltei para o laboratório, em cerca de mais ou menos aí 1 mês e meio eu consegui terminar de realizar meus experimentos para poder voltar. Mas assim, parou, né? A pesquisa parou nesse tempo assim, a pesquisa de laboratório, né? De bancada, ela parou. Mas não em casa, porque a gente está sempre lendo artigo, sempre fazendo algumas disciplinas. Isso aí, o estudar, né, o ser cientista, você sempre tá olhando alguma coisa, né? Tem um artigo aqui para ler sobre o que você trabalha, né? Escolheu essa carreira de ser cientista, você nunca mais para de estudar. Você tem que gostar de estudar. Sempre tem um artigo ali legal para você ler, né? E aí, a gente falou aqui sobre Sua imagem está falhando para mim. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Sua imagem, seu som falhou tudo para mim. Não sei se é a minha internet ou a do Davi, pessoal. Travou, voltou sem voz. Vocês estão me ouvindo? Parece que é a do Davi. Voltou? Então tá bom. Voltei. Não, falando sobre a Stephanie, tem artigos que relatam que cerca de 70% do princípio ativo ele volta para a natureza, ele é excretado. Então, o nosso organismo ele tem poder de absorver cerca de 30%, então o que ressalta ainda mais a importância de monitorar esse antibiótico, a levofloxacina, na urina, né? Porque 70% é bastante coisa, né? Entendi. Agora parece que voltou. Davi, aqui mais uma vez eu queria te agradecer. Foi um bate-papo maravilhoso. Muito legal conhecer o seu trabalho. Parabéns para você, parabéns, Dora, né, que orientou o trabalho, um trabalho muito rico para o departamento. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Obrigado por prestigiar o projeto. E dizer que daqui uns dias a gente vai divulgando aqui pelo Instagram, né? As próximas lives, os próximos acontecimentos, para vocês acompanharem, né? E o nosso projeto crescer, a gente poder levar a ciência que a gente produz
para a sociedade, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Não, senão a gente encerra e daqui uns dias tem mais. Quer fazer alguma colocação, Davi? Não, eu queria agradecer, né, a presença de todos e agradecer também por poder divulgar a nossa, assim, o que a gente faz lá na faculdade, que é tão importante, de forma muito acessível. Eu acho que aqui é um campo, né, usar o Instagram justamente para isso, para a gente poder falar de ciência, fazer o que a gente gosta tanto de fazer, para que todo mundo tenha acesso. E mais pessoas se sintam inspiradas pela gente para poder seguir essa carreira que é tão difícil, mas é tão compensadora no final. Isso aí. Parabéns pelas palavras. Eu concordo totalmente com você. Gente, Um, mais um obrigado. Obrigada pela presença de todos. E daqui uns dias estamos de volta com mais live. Boa sorte amanhã para você na sua defesa. Davi, amanhã... Davi... Obrigado, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Então tá joia. Abraço. Tchau. A live vai ficar salva aqui, tá bom? Quem não assistiu, quem quiser assistir depois, fica disponível. Ó, até a próxima. Tchau.